Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver em clima de muita fraternidade e muita paz. Na noite de hoje, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho de João para iniciarmos as nossas reflexões, que diz o seguinte: muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. João, capítulo 21, versículo 25. É curioso pensar sobre isso. No livro Ressurreição e Vida, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, o espírito do escritor russo Leon Tolstói escreve uma página belíssima intitulada O Discípulo Anônimo. E ele justamente inicia o capítulo falando desses discípulos que não estão nomeados e conhecidos na história, mas que foram discípulos verdadeiros, que seguiram Jesus, que anotaram as suas palavras e que foram de suma importância para o descortinar do cristianismo na humanidade. E ele então nos conta a história desse discípulo que era um jovem, que não se sabia a nacionalidade dele. Não se sabia se ele era grego, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era idumeu, porque ele era um homem extremamente reservado. Não falava praticamente com as pessoas à sua volta, talvez até por ser estrangeiro, porque naquela época os estrangeiros eles eram simplesmente ignorados. E talvez por ele saber que ao se comunicar com as pessoas identificariam seu sotaque, de que ele era estrangeiro, ele se abstinha de falar. Mas aonde estivesse Jesus, lá estava este discípulo. Trazia consigo sempre 2 alforjes. Num deles estavam 2 roletes de madeira de mais ou menos 35 a 40 centímetros, onde estavam enrolados papiros, e trazia 2 tubos onde tinham estiletes e sais coloridos. E do outro alforje trazia consigo um pífano, que é uma espécie de flauta, e um alaúde, que é um instrumento de cordas. Era um homem jovem e vestia-se de maneira simples, mas muito asseada. Trazia uma túnica azul escuro e por cima um manto muito amplo, novo, na cor marrom, que fez com que ele fosse conhecido como o homem do manto marrom. Tinha os cabelos muito fartos, negros, cortados mais ou menos na altura do pescoço, uma barba curta, muito bem feita, sempre bem tratada e limpa. Tinha a tez levemente morena e os olhos acinzentados. Era um homem com um olhar sempre sonhador, muito discreto. Não era desagradável nem grosseiro, muito pelo contrário, apenas muito introvertido na dele, aproximava-se sempre junto com a multidão de Jesus, mas sentava-se numa pedra ou na soleira de uma porta, de uma residência, ou às vezes até no chão, onde abria os seus papiros e anotava tudo o que Jesus falava. Mas ele fazia muito mais que isso. Além das suas anotações do que Jesus falava, ele anotava também os fatos que aconteciam. E houve uma tarde em que muitas pessoas haviam procurado Jesus. Eram cegos, surdos, aleijados, endemoniados. Foi a tarde, por exemplo, que a mulher hemorroíça encostou
no manto de Jesus e que Jesus diz: alguém me tocou, saiu uma virtude de mim. Ele anotou tudo isso. E naquela tarde, de maneira especial, aconteceu o seguinte fato: Jairo, que era o chefe da sinagoga, chegou muito emocionado e ajoelhou-se diante de Jesus e pediu e implorou que Jesus fosse até sua residência, porque sua filha, que tinha 12 anos, estava muito doente e estava praticamente falecendo naquele momento, e ele precisava que Jesus intercedesse para que sua filha se recuperasse. Foi nesse momento em que a turba agitada fez com que Jesus ficasse muito próximo desse jovem do manto marrom, a tal ponto que o manto de Jesus roçou no braço dele. E ele, emocionado então, pega aquele manto, leva aos lábios e deita sobre ele um ósculo de amor, de adoração. Ele era um homem apaixonado por Jesus Cristo, pela mensagem de Jesus Cristo. Nesse instante, então, Jesus volta-se, olha-o nos olhos e com a mão afaga sua cabeça e segue em seguida com alguns discípulos para a casa de Jairo. Ele então toma dos seus roletes, dos seus papiros, do seu alforje e segue Jesus então até a residência de Jairo. Quando chegam lá, sai a esposa de Jairo pela porta da casa, avisando a todos que a menina havia falecido. Mas Jesus adentra-se à casa e minutos depois, Jairo sai gritando para todos que entrem para ver que sua filha estava curada. O homem do manto marrom anota todas essas informações. E toda vez que chegava a noite e ele ia para a hospedaria ou então para o celeiro de casas privadas que às vezes alugavam por um preço módico para que ele pudesse passar a noite, ele com uma candeia acendia a candeia e lia tudo aquilo que ele havia anotado. E depois escrevia, depois de meditar sobre aquelas palavras, escrevia as suas meditações, as suas reflexões. Às vezes escrevia poemas. Ele adorava escrever poemas relacionados com a mensagem da tarde que Jesus havia passado. Depois, cuidadosamente, enrolava todos os papiros, colocava papiros novos, no rolete, para que no dia seguinte ele pudesse reiniciar as suas anotações. E assim foram se passando os dias, até que certa feita, ele, acordando ao alvorecer, encaminhou-se até onde todo o povo aguardava Jesus. E ficou, então, sentado à soleira de uma das casas, pronto para fazer suas anotações. E as horas foram passando, e nada de aparecer Jesus nem seus apóstolos. Quando já estava na hora sexta, que é a hora do meio-dia, as pessoas estavam extremamente impacientes. Naquela tarde, estavam muitos endemoniados ali reunidos. As pessoas estavam famintas, acaloradas, irritadas. E ele, então, olhando aquela turba sofredora, sentiu seu coração extremamente enternecido. Sentiu uma piedade tão grande e uma força maior do que ele o fez levantar. E ele foi então em direção àquela turba. E ao encontrar o primeiro endemoniado, ele levanta a mão e diz: em nome de Jesus Cristo, Filho do homem, eu lhe curo.
E o endemoniado, após estribuchar alguns instantes, levanta-se, completamente curado, e vai embora. E ele passa então a curar um atrás do outro. Nisso, João, o apóstolo, que passava pela região, vendo aquilo, vai até ele e lhe o proíbe de continuar fazendo o que ele está fazendo, porque ele não fazia parte do grupo de Jesus. Ele então recolhe-se, guarda todas as suas coisas, e vai para a hospedaria. E temos então outro trecho que está no Evangelho de Marcos, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: quem receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue e lhe o proibimos. E disse Jesus: não lhe o proibais, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Marcos capítulo 9, versículos 37 a 40. João, então, retorna no dia seguinte e, vendo aquele jovem, vai até ele e pede desculpas. Diz que ele pode continuar, sim, fazendo o que ele estava fazendo, em nome de Jesus. Passaram-se os dias. O homem do manto marrom jamais aproximou-se mais de Jesus, ou impôs a sua presença, ou tentou falar diretamente com Jesus. Quando, ao final do dia, ele via que Jesus se levantava e se dirigia com os seus apóstolos para longe, ele naturalmente se recolhia, nunca impôs a sua presença ou tentou falar com Jesus. Passaram-se os anos, os 3 anos que Jesus esteve pregando, chegamos ao momento do Calvário. O homem do manto marrom anotou tudo o que se passou. E após a morte de Jesus, durante 7 dias, chorou muito. Lia as mensagens de Jesus e chorava. Seu coração estava condoído por tudo que Jesus havia passado. Foi nesse momento, no 7º dia, quando ele estava exausto, lendo as mensagens de Jesus, adormeceu e sonhou que Jesus se lhe apresentava numa vestimenta alvinitente, com uma luz esplendorosa de muita paz, e que, colocando a mão sobre sua cabeça, lhe disse com todo o amor: meu filho, não te entristeças. Eu quero sim que você continue a levar a minha palavra àqueles que necessitam. Não precisamos de cura de corpos, mas sim da cura de almas. Leva a minha mensagem às crianças, aos jovens, educa-as, forma-lhe os caracteres, pois precisarei desses seres para a continuação da minha mensagem. Ele então desperta no dia seguinte, ânimo renovado. Ele, que era um homem de poucas palavras, foi até a praça, sentou-se num canto, tirou de dentro do seu alforje o pífano e o alaúde e começou a tocar e a cantar aqueles poemas que ele havia feito em cima da mensagem de Jesus. E é claro, onde há música, é normal que as pessoas se acheguem.
E foram chegando crianças, chegando jovens, e ele então, com a sua música, foi encantando a todos eles, até o momento em que ele parava de tocar e dizia: agora eu vou contar-lhes uma história de um príncipe que desceu do reino dos céus para falar de amor aos sofredores. E falava então de Jesus. Foi nesse momento em que ele evangelizava aqueles corações. Mais do que curar corpos, estava curando almas. E tamanho foi o impacto que as suas palavras ao longo dos dias foram tendo nessas crianças e nesses jovens, que muitos pais foram lhe procurar para saber, para conhecê-lo, para ver quem era que trazia uma mensagem tão bonita para o coração dos seus filhos. E ele teve a oportunidade também de passar a esses pais essa mensagem de amor, de carinho. Leon Tolstói nos diz que o homem do manto marrom trabalhou durante toda a sua existência, levando a mensagem de Jesus a todos os corações que encontrava no seu caminho. Se detinha num determinado povoado, ficava o tempo necessário para passar a mensagem, para tirar as dúvidas. Naqueles corações que ele via que havia condições, ele deixava a mensagem escrita, porque ele copiou várias vezes aqueles seus apontamentos para deixar para que esses pudessem levar adiante a mensagem de Jesus. E Leon Tolstói nos diz que muitos daqueles que foram os mártires nas arenas, pais de família, com seus filhos, com seus cônjuges, foram fruto desse trabalho de evangelização do homem do manto marrom. Então nós vemos a importância que a evangelização tem na vida das nossas crianças, nas nossas vidas. O quão é importante que cada um de nós transfira para seus filhos essa mensagem maravilhosa que é a mensagem de Jesus Cristo. E para isso, somos todos os dias convidados a trabalhar esta mensagem, não só na nossa família, mas na nossa vida diária. Podemos ser esse discípulo anônimo. Talvez a nossa maior força não seja curar corpos, mas curar almas. Podemos sim, muitas vezes, não trazer a saúde às pessoas, a saúde do corpo físico, mas podemos sim levar a saúde da alma, das verdades espirituais. Nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos, hoje, com a pandemia, com tanto sofrimento, o quanto que a mensagem de Jesus é atual, consoladora, podendo levar àqueles corações que sofrem um alento, um momento de coragem. Quantos suicídios podem ser evitados com o conhecimento de que a vida continua, de que tudo que nós passamos por aqui tem uma razão de ser, que apesar de muitas vezes nos sentirmos vítimas, nós não o somos, porque não há um fio de cabelo da nossa cabeça que caia sem o consentimento de Deus. E nada pode nos tirar a tranquilidade se não tivermos essa matriz espiritual para passarmos por uma determinada conjuntura. E o nosso trabalho de discípulo anônimo, ele começa às vezes em coisas
tão pequenas. Emmanuel, numa mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, essa mensagem foi colocada no livro Reformador, nos diz o seguinte, permitam ler, se chama Bilhete Fraterno. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, do que o céu nos pede: solidariedade, compreensão e amor. Vejamos, meus amigos, às vezes nós nos cobramos coisas e atitudes que ainda não estamos preparados. Mas, por exemplo, nós às vezes olhamos um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, como nós gostaríamos de ser como eles. Mas será que nós percebemos que, se nós lermos a vida dessas pessoas, tiveram momentos de muita dificuldade, de muito sofrimento. Tiveram momentos que se viram acuados, se viram sem perspectivas, mas que, por agasalhar dentro de si a fé, acreditando que Deus é justo e bom, conseguiram passar por essas adversidades e foram as pessoas que se mostraram. Mas nós podemos ser. E Emmanuel nos pede aqui o amor, a solidariedade, a compreensão em coisas tão fáceis. Vejamos o que ele diz aqui. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Quem de nós não pode plantar uma árvore? Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se faz inútil agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide, sem alarde, as sobras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estenda o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Recordo o divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Amigos, ser um discípulo anônimo é ser aquele que aprende a cada dia. Por isso, um discípulo é aquele que aprende a cada dia
a dar um pouco de si para o próximo. Dar o nosso copo de água fria, segundo Emmanuel, são coisas muito simples. Plantar uma árvore, dar a roupa que eu não uso mais, levar uma flor para alguém que está doente, um remédio, um copo de leite para um bebê recém-nascido faminto, dividir um pouco do muito que me sobra na minha casa. Poucos gestos. Mas o que vale ressaltar é que é preciso fazer alguma coisa. Nós não podemos nos acomodar na nossa vida, no nosso clã, no nosso convívio estreito, reclamando, achando sempre que as coisas estão ruins, que a vida está muito ruim, que as dificuldades são grandes. Todos nós passamos por dificuldades, mas as coisas boas, a alegria, sempre ao final de tudo. Deus nos ajuda a todo momento. E mais importante é que a gente não fique parado, que a gente consiga fazer essas pequenas coisas para que nós sejamos aquele que educa, que leva uma palavra amiga, que dá o exemplo do otimismo, da não reclamação, da compreensão, da indulgência. Fica então o exemplo do homem do manto marrom, que na história não se é conhecido, não se sabe o nome dele, não se sabe onde morou, de onde veio, para onde foi. Mas sabe-se sim que conseguiu colocar para dentro da sua intimidade aquela mensagem magnífica que todos nós temos acesso. Precisamos sim trabalhar esta mensagem dentro do coração, para que as nossas atitudes possam levar Jesus de dentro da nossa alma para a alma do próximo. Que Deus nos envolva em clima de muita paz e que Jesus, nosso amigo e mestre, possa estar sempre nas nossas atitudes, nas nossas orações e no nosso coração. Muito obrigada.